Olá, tudo bem com todos? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso webinar Tendências e Estratégia dominando vendas e marketing. São 12 dias de conteúdo pancada que vai fazer você ou o seu 2025 diferente. Gratuito, acessar a hora que você quiser, de onde você quiser e como você quiser. Eu sou o Renato Camacho, proprietário da Propetec Consultoria, e hoje nós temos um convidado, o Francisco Cid. Francisco Cid, ele é CEO da Rota Comercial. E eu já vou de novo, direto e reto, passar a bola para o nosso amigo e convidado, e ele vai falar o que ele faz, de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele resolve, e ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. Cid, seja bem-vindo, meu querido. Olá a todos, que honra, Renato, muito obrigado pelo convite. É sempre bom, né, a gente compartilhar o que a gente aprende ao longo da vida, e ainda mais falando do tema que para mim é o sangue que corre nas veias, é vendas, né? Ou seja, trabalhar com a cultura comercial, com o que eu acredito, né? A gente fala muito do slogan vendedorismo. Eu acredito que todas as pessoas, antes de se aventurar no empreendedorismo, deveriam ter uma experiência profunda em vendas, porque só vendas é capaz de fazer com que qualquer negócio, seja em qualquer área possível, tenha sucesso, né? Então, é uma bandeira que a gente defende com muito afinco e a gente acredita muito que o Brasil é movido por isso, né? É o que move o nosso país, o nosso povo. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Francisco Cid, pessoal. Como bem Renato falou, a gente tem um movimento chamado Rota Comercial, porém dentro de um escritório chamado AG Consultoria. Nós somos uma holding de soluções empresariais focado, eu no caso, na parte comercial, na rota comercial, que é uma bandeira que a gente leva para todos os negócios ao qual estão inseridos aqui como clientes no nosso escritório. Então, a rota comercial nada mais é que o destrinchar de uma cultura comercial que vai desde o processo de recrutamento, seleção, até o processo de formação, o processo de formação dos líderes comerciais, né? Ou seja, entender também a cabeça de quem comanda os times comerciais, até a disseminação de cultura em si, para que o time tenha consistência e permanência em alta performance de vendas, né? Mas dito isso, por que eu trabalho com isso? Eu tenho 33 anos, estou inserido nesse mercado aí há praticamente 13 anos, desde os meus 20 anos ali, que eu lido diretamente com o setor comercial, que lido com vendas. Inicialmente meio que forçado, porque não sabia como que tratava isso, mas já entendendo desde o começo da minha jornada profissional que isso seria o divisor de águas, que seria o ponto realmente necessário para se aprender, para se ter resultado. Então, sem delongas, para justificar a vocês por que eu falo isso, vou contar um pouquinho dessa trajetória, Renato. Lá pelos anos lá, os anos passados, quando eu tinha 20 anos, né, eu me tornei professor de Senai, né, do Sistema Indústria, aqui na minha cidade. Hoje, ninguém consegue atribuir a minha pessoa a um técnico de refrigeração, mas eu sou técnico formado de refrigeração e depois de um ano de Senai, um ano e meio de Senai como professor, eu resolvi sair para abrir minha própria empresa de climatização, porque estava latente aquilo que eu tinha que ter meu próprio negócio. Era uma empresa chamada Nobre Climatização, que durante os seus primeiros 6 meses foi um completo e verdadeiro fracasso. Eu não tinha um cliente sequer aqui na cidade. Eu moro hoje em Campina Grande, sou da Paraíba, né, uma cidade de 400 mil habitantes. Não tinha um cliente sequer, né? Então, apanhei ali a duras penas para poder entender como que funcionava esse mecanismo, até que, mesmo sem conhecimento, sem técnica, mas com muita vontade, com muita garra, fechei meu primeiro contrato com o Grupo Parg, né, uma das maiores concessionárias do Brasil, que hoje representa aqui o Grupo Fiore, né? Então, fechei uma concessionária com uma representante Fiat ali, e ali o jogo virou. Ali eu entendi que eu tinha que focar a empresa para os players de CNPJ, e assim foi. Fechei com praticamente todas as concessionárias da cidade, logo em seguida fechei com a concessionária de energia
do estado da Paraíba, que aí foi realmente meu grande play, e isso em menos de um ano de casa, 3 ou 4 ali funcionários e muita vontade. Só que eu comecei a entender que o que virava o jogo da minha empresa não era o bom serviço técnico ofertado pelos meus colaboradores, e sim a capacidade que eu tinha de agregar novos clientes dentro do negócio, fazer contratos ali com margens muitas vezes muito maiores do que a praticada pelo mercado. E ali eu comecei a querer entender mais sobre isso. E como eu acredito, não acredito em sorte, mas acredito que o acaso sempre faz com que a pessoa preparada se encontre com a oportunidade, em um belo dia eu recebi um telefonema de uma secretária de um empresário americano pedindo para que eu realizasse um orçamento em um dos condomínios de luxo aqui da cidade para um apartamento, onde o dono, aqui, vocês devem conhecer a Paraíba é quente, né? Um estado do Nordeste aqui, sol o ano inteiro, minha cidade praticamente é muito quente, então esse cara vinha dos Estados Unidos, do Colorado, então queria ar-condicionado, para vocês terem ideia, até na despensa. O que não é comum para a gente. Uma casa aqui com climatização na cozinha, climatização nas áreas, sem ser as áreas de dormitório ou sala, né? Então o cara queria um apartamento inteiro climatizado. Por não ser uma natureza nossa, nem suporte de infraestrutura, né, de engenharia, tinha para que todo esse apartamento pudesse ser climatizado. Mas como bom jovem que era desafiado, né, eu resolvi aceitar o desafio, montei um orçamento para o cara, cheguei pontualmente, foi interessante. Eu tinha um costume de dizer, olha, antes da hora você é inconveniente, depois da hora você está atrasado. Então você tem que ser pontual. Você marcou às 9, é 9. E, enfim, cheguei lá no horário, o cara disse, ó, você ganhou pontos comigo, falava um português meio enrolado, até que então fechamos um contrato, fiz o serviço, ficamos amigos, depois ajudei ele a mobiliar o apartamento, a fazer toda a infraestrutura lá do apartamento dele, e num belo dia ele me chamou para tomar um café aqui num cartão postal da cidade, que é um lago no meio da cidade, e a gente tomando um café, ele disse, Cid, olha, deixa eu me apresentar para você, né? Já sabia o nome deles, enfim, posso aqui até mencionar que é um grande empresário paulista, Samuel Pariser. Ele fez, Cid, ó, eu sou muito amigo do Grupo Abril, dos proprietários do Grupo Abril, e a WhatsApp, a escola de inglês, foi vendida para o Grupo Abril, e o presidente do Grupo Abril me ofereceu uma franquia para que eu pudesse abrir aqui no Nordeste, aqui especialmente na Paraíba, em Campina Grande. E eu quero você como meu sócio. Eu quero você como sócio desse negócio. Durante esses 6 meses de amizade, eu te sondei, eu vi que você tem vitalidade, que você quer vencer na vida, e eu quero você como sócio. Disse, mas, doutor, o capital social da minha empresa de refrigeração é 10 mil reais. Quanto é o capital social da sua empresa? 250 mil reais. Eu não tenho condição nenhuma de ser seu sócio. Ele fez, não, mas eu não quero uma sociedade financeira, eu quero que você entre para ser o cabeça gerencial desse negócio, eu quero que você viaje o país aprendendo a cultura da WhatsApp, para que você traga para cá e a gente possa realmente montar um time vencedor. Aí eles com uma condição. A gente estava tomando um café, ele fez, se você disser sim, amanhã você se desfaz do seu negócio e entra no meu 100% exclusivo. Se você disser não, a gente continua amigo. Mas eu preciso de uma resposta agora. E aí, ao tomar o café ali, eu fiz minhas considerações. Poxa, tenho 20, 21 anos na época. Se tudo der errado, eu monto meu negócio de novo, começo tudo de novo. Tenho bala para isso, tenho força para isso. Vou aceitar. Aceitei, 2, 3 dias depois, eu já estava na regional da WhatsApp em Brasília, com Arthur Queiroz, que ainda é um dos braços direitos de Flávio Augusto, faz parte do MBA de Flávio Augusto, né? E também com Ed Alberi, que até hoje é um dos braços administrativos do grupo Wiser. E tive a oportunidade de ser treinado não por colaboradores deles, mas por eles, né? Peguei a WhatsApp na época de transição, então todo o braço direito do Flávio Augusto estava no comando da WhatsApp, que tinha sido um dos termos de contrato com a Abril, né? Que toda a diretoria da WhatsApp comercial permanecesse até o processo de transição. E fui agraciado com esse presente. Ali eu comecei a entender que vender era muito mais da ocasionalidade que eu vivenciava e que sim, existia técnicas literalmente assim, criadas e pensadas desde um PNL, enfim, com tudo que se pode imaginar para que você pudesse vender absolutamente qualquer coisa, desde que você estivesse focado com aquele produto, com aquela missão, com aquela cultura. E vim para Campina Grande, a WhatsApp, um mês antes de abrir suas portas em Campina Grande, já tinha 100% da sua carteira de alunos preenchida.
né? A gente chegou a ser case nacional. Na época não se chamava Grupo Wiser, se chamava Omets Group, que ainda era o nome que o Flávio Augusto destinava, funcionava em Curitiba, né, a sede. E assim foi por 2 anos, até que eu e o Dr. Sami, ele resolveu abrir um novo empreendimento gigantesco em São Paulo e entendeu que era o momento da gente não continuar mais. E eu tinha recebido um convite para assumir uma gerência dentro do sistema indústria, justamente porque esse case comercial da WhatsApp, na parte de matrículas, tinha interessado o Senai. E o Senai estava com algumas unidades na Paraíba, 0 alunos, unidades com 5 mil metros quadrados, um investimento violentíssimo por parte do sistema indústria, e estava praticamente abandonado. E ali eu, mais uma vez, vi uma oportunidade de entrar dentro de uma empresa gigantesca. O Senai hoje tem mais de 588 escolas no Brasil, é a 5ª maior instituição de educação profissional do planeta. Então, eu disse, poxa, eu preciso. Eu vou ser o gerente mais novo do Brasil a assumir uma unidade do Senai. Então, assim assumi a diretoria, né, a gerência de uma unidade, e ali os anos se passaram até 2021, ali no finalzinho de 2021, quando eu disse, pronto, agora está na hora de trilhar a jornada com os próprios pés, abrir o meu negócio e começar a desempenhar esse papel que a gente desempenhou dentro do Senai, que desempenhei dentro da WhatsApp. Peguei a transição de volta de Flávio Augusto também, um pedacinho, quando ele recomprou a WhatsApp, tive a oportunidade de fazer parte, né, daquelas reuniões anuais, que hoje se chama Powerhouse, mas na época se chamava Conference, era exclusiva para os funcionários, não tinha abertura para o mercado, como tem hoje com Powerhouse, e ali eu pude vivenciar isso, né? Então, trouxe isso para a minha jornada empreendedora, e hoje dentro da AG Consultoria, esse braço chamado Rota Comercial é onde a gente aplica todo esse DNA, é onde a gente coloca em prática todo esse alicerce, desde processo de contratação, criação de carreira, né? Ou seja, a estruturação remuneratória de comissão, de premiação, de motivação de um time comercial, até a formação do time e dos líderes. Eu sempre gosto de colocar time e líderes, porque na grande e esmagadora maioria das vezes, o time não performa por causa da liderança. A gente crê muito nisso, né? Eu defendo muito essa bandeira, que hoje a gente tem dentro do nosso escopo de cliente, bancos, né, concessionárias, e quando a gente chega num time onde a performance não está condizente com a capacidade produtiva daquela empresa, a primeira coisa que eu tenho que olhar não é para o time, e sim para a liderança desse time. Quem é o líder desse time? Tá, Cid, é assim, ó, eu falo sempre, enfim, nas nossas interações primárias, né, que não começa na gravação do episódio, mas começa anteriormente. Então a gente já conversou algumas coisas anteriormente, a gente já eu entendo que a partir do momento que eu convido uma pessoa da sua trajetória, né, e mesmo, enfim, eu entendo que faz todo sentido. Quando faz todo sentido, qual o cenário? Porque assim, eu também, assim, eu venho de marketing desde 2003, quando eu fiz uma pós-graduação e emendei um MBA. Então, eu fiz uma especialização e, posteriormente, fiz um MBA para entender um pouco mais, porque a minha formação foi em administração, mas eu acho que eu fiz sentido para entender essa questão do contexto. Mas, enfim. E aí, a minha trajetória, eu falo para ilustrar, porque tem gente que vai... todos os episódios, eu vou contar alguma coisa de entender e alocar porque faz sentido o convite do Cid. Então, assim, eu comecei a minha trajetória, propósito de consultor, isso foi em 95. 95 eu tinha 17 anos. Mas só que antes disso, eu já tinha trabalhado com meus pais no comércio. Então, eu respirei empreendedorismo, mesmo
que meu pai não tinha conhecimento, eu respirei associação comercial, treinamento do Sebrae, e eu sempre com meu pai. Meu pai é a minha inspiração. Mesmo sem conhecimento, ele chegou a ter uma rede de 5 lojas. Meu pai começou desde sempre. Meu pai veio do interior da Bahia, com 4ª série. Construiu tudo através de vendas, empreendedorismo. E olha que engraçado, em 2010, meu pai não era mais sócio dessa empresa, eu voltei lá em 2010 pelo Sebrae para dar consultoria. Que ciclo, hein? Você entendeu? E eu entendia da empresa. Então, assim, e aí vem o pulo do gato. Minha empresa tem 25 anos de CNPJ. Eu comecei em 96 dentro da empresa júnior da faculdade, Né? da universidade. E aí depois eu fui criando uma trajetória, eu fui corrigindo rota e entendendo que nem sempre, enfim, para chegar onde a gente chegou. Então aí eu fiz todo esse contexto porque é de extrema importância, porque são 12 episódios, são bacana, mas só que tem gente que vai falar assim, bem, eu não quero assistir isso porque isso para mim não faz sentido. Mas dentro de um contexto, eu coloquei gente, porque se pessoas quiserem assistir e entender de vendas, ele assistiu os 12 episódios, o último é o surpresa, que na verdade são 11 episódios, mais um surpresa, que depois eu vou contar o santo, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Qual que é a ideia desse contexto? É que as pessoas entendam que um episódio pode ser isolado, mas se você quiser assistir todos, você vai entender o contexto de como que funciona vendas na prática, não é teoria. Exato. Tá? Então, exemplo, o Cid, ele tem uma trajetória que levou pancada lá atrás, que ele ficou 6 meses sem cliente. Ele entendeu que, certo, e eu vou falar, Renato, eu fechei uma empresa agora, que eu aproveitei uma oportunidade de mercado na época da pandemia, mas só que eu não entendi que era o time de fechar a empresa 1 ano atrás. Então, tudo que eu fiz de receita, eu perdi no fechamento. Nossa. Então, assim, mas o Renato, nossa, o Renato, com tudo isso, ele não erra. Erra. Porque eu não sei se na Paraíba tem essa frase, mas em casa de ferreiro, espeto é de pau. E eu fiz. E aí, sabe o que aconteceu? Só para a gente fazer uma ilustração, para fazer a pergunta que eu acho que vai fazer todo sentido. Em 2016, eu entrei numa comunidade chamada Evoluto. Não sei se você já ouviu falar. Não. Evoluto. Eles foram a primeira empresa que escala consultoria no formato online. Então, uma pessoa, comprovado de forma científica, eles conseguem atender até 40 pessoas. Uma pessoa do time, tendo uma condição, uma característica, uma formação, enfim. E eu participei lá em 2016 do Evoluto Day, que foi foram 3 dias, onde estava Thiago Reis, onde estava Fabrício Faca na Carreira, que é do Nordeste aí. Conhece, Fabrício? Conheço. Fantástico. Eu tive um dia com ele, palestra com ele. Tive com o pessoal da Hamper. Então, eu comecei essa jornada em 2016. Entendendo. Tive com o pessoal da Redrive, que hoje vai fazer parte do nosso webinar. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Então, nesse meio do caminho, eu vim numa crescente entendendo que as vendas iam, querendo ou não, para um outro segmento, que era o segmento online. Eu nem falo marketing, eu nem falo marketing digital, eu falo que é uma outra seara. Existe o marketing físico e o marketing no digital. Exato. Depois de tanto entender, enfim. E eu venho nessa daí. E eu gerenciei um time de 4 vendedores na minha empresa, que até então minha empresa era pequena, mas com faturamento bacana, porque eu vendia teste Covid.
E eu tinha um amigo que foi para uma empresa multinacional e falou assim, Renato, eu tenho a fábrica na mão, eu sou o diretor comercial e aproveita que eu te vai dar um boom e eu vou te colocar os produtos a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E foi a hora que eu montei a empresa. Em janeiro, não, em abril de 2020, quando o Covid deu boom, né? Eu coloquei na internet, eu tenho teste Covid. Ninguém tinha. Então comecei a vender para o laboratório mais rigoroso em termos de qualidade, para a prefeitura, e era assim, eu vendo, mas só que assim, é pagamento antecipado. A regra do jogo era assim, é dinheiro na mesa, produto para lá. Tinha gente que vinha de 1.000 quilômetros buscar teste na minha casa, porque vinha um caminhão, não dava tempo nem para descarregar. E eu não entendi o time era 2023. Eu não poderia entrar 2023, 2022 para 23 com a minha empresa aberta. Então eu errei a duras penas. Mas fica o aprendizado. E aí eu vou devolver a pergunta para você. Ah, Renato, você falou, mas agora eu quero ver o que você vai falar. Eu me deparo, hoje eu tenho uma maturidade diferente quando eu vou falar de vendas. Mas eu entendo que dentro das empresas existe a questão que é um dos temas que nós vamos comentar aqui, que inclusive eu não preciso mentir porque eu já falei aqui. A gente chama de meritocracia. Sim. Então o cara entra júnior dentro da empresa ou entra como estagiário, ele começa como SDR, SDR, ele se destaca, ele se destacou, ele vira um vendedor, daqui a pouco ele vira um gerente, daqui a pouco ele vira um diretor, e aí daqui a pouco ele tá mandando num time comercial de nível nacional. Exato. Isso de fato acontece? Olha, eu vou te falar, Renato. Eu pulei uma parte então da história baseada nessa sua pergunta. Quando eu viro sócio da WhatsApp, na razão social da WhatsApp Campina Grande, da unidade Campina Grande, eu era sócio, proprietário, mas a minha função era de comercial. E eu entrei na função comercial como trainee. Quando eu fui para Brasília, para o regional de Arthur Queiroz, ele me recebeu. Primeira coisa, o primeiro café que a gente tomou foi: eu entendo, você é dono, mas se você não estiver puro e humilde para começar esse negócio na carreira comercial da WhatsApp do zero, não faz sentido para a gente. Você pode ter pagado rios de dinheiro na fachada, né, no direito de nome da WhatsApp. Mas eu prefiro então que você contrate uma pessoa para isso. Porque é muito confuso na cabeça de um dono se submeter às atribuições que nós vamos te submeter. Você vai ter que prestar conta para mim praticamente todos os dias. Você vai ser cobrado todos os dias. A gente está falando de 2014, 2013, 2014. A internet já era interessante, mas não é o que é hoje. Então, toda a unidade da WhatsApp tinha uma sala com televisão ligada num satélite. Então, todas as sextas-feiras, eu fiz um movimento aqui, ativou. Todas as sextas-feiras, Renato, o comercial da WhatsApp dizia a hora, a gente entrava nessa sala e se conectava via satélite com o time, né, nacional, e ali, amigo, portas fechadas. Se você não tivesse batido o metro, o último nome que você ia escutar era Santo, né? Então, assim, era muita pressão. E tinha que saber dividir a função de dono e de comercial. E tive que bater minha cota para virar gerente júnior, tive que bater a cota para virar gerente sênior e tive que bater a cota gerencial master para, de fato, eu só pude contratar para o WhatsApp Campina Grande o primeiro funcionário de vendas, funcionário mesmo, carteira assinada, quando eu bati a cota master, porque só como master eu poderia ter um liderado. Só como master eu poderia ser o mentor de alguém no departamento de vendas. Então, mesmo eu sendo franqueado,
A opção que eu tinha, poxa, mas se você precisasse de um time, se você tivesse uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, com uma demanda gigantesca, e você tivesse que montar um time, você tinha que contratar alguém já formado lá no WhatsApp. Ou esperar uma pessoa contratada sua ser formada para você poder montar seu time. Porque na WhatsApp, o centro do negócio não é o inglês. O centro do negócio é o departamento comercial. O negócio gira em torno do departamento comercial. Em segundo plano, tem a excelência do curso de inglês. Mas em primeiro lugar está o departamento comercial. As reuniões, as estratégias, tudo é voltado para o departamento comercial. Quem dá as diretrizes de material didático, junto, obviamente, com o time de pedagogia e tudo mais, todos os especialistas inerentes a isso, mas tem que vir o comercial, porque o comercial diz, olha, no mercado o pessoal está demandando isso. Eu preciso de algo ligado a isso, porque eu estou na ponta e eu estou vendo o que o mercado quer. Então, tudo é moldado baseado nesse exército comercial a nível Brasil. Tanto é que quando eu entrei para o Senai, e aí, assim, vamos fazer um adendo aqui a qualquer tipo de ressalva, Sistema S, por ser uma corporação muito grande, funcionar sob regime de decreto nacional, tem as suas particularidades de velocidade. O Senai, o sistema indústria como um todo, ele é um pouco mais lento, porque todas as suas atribuições dependem de licitações, dependem de rigorosos processos de validação, que torna a empresa mais lenta, porém mais transparente. Então, quando eu entrei no Senai, de novo, eu tinha o motor acelerado como da WhatsApp. E não se aplicava ao motor do Senai, porque as coisas não eram tão rápidas. Ah, você quer fazer um time de vendas? Beleza. Tem que entrar na licitação, a gente tem que abrir uma cota financeira para novas contratações ou comissões. Se a gente for determinar a comissão para um departamento de vendas do Senai, a gente tem que primeiro submeter um novo regimento interno, onde comporte uma função de um comercial que será comissionado, e a gente teve que se adequar, dançar conforme a valsa. Hoje, a gente tem, aqui na Paraíba, um time comercial que é comissionado dentro do sistema indústria, fruto disso, que a gente começou a construir em 2017. Mas, perceba, respondendo, né, você, existiu um processo. Em ambas as situações, tanto no sistema indústria quanto dentro do WhatsApp, existia uma evolução, né, para que você, de fato, pudesse exercer com plenitude a função comercial. Né? Não era uma coisa de uma hora para outra, não era uma coisa que, por exemplo, a palavra proibida dentro da WhatsApp é talento. Tem uma frase de Flávio Augusto que ele diz o seguinte, eu prefiro... Como era? Era mais vale o esforçado do que o talentoso. Porque o que ele dizia? A probabilidade de um talentoso se confiar no seu potencial e deixar de lado a disciplina é maior do que um esforçado. O esforçado ele vai ter maior disciplina, ele vai ter maior constância, porque lhe falta algumas características que talvez não veio para ele naturalmente, né? Às vezes de oratória, às vezes de ser desinibido, mas ele sendo esforçado, ele consegue construir isso, porque vender não é talento, vender é técnica, é compromisso com a função. Né? Então, dentro da WhatsApp, quando ele, fulano é muito talentoso, vamos contratar aí, a gente já... será? Porque é raro você encontrar um talentoso esforçado. Quando você encontra, certamente você está olhando para um gerente comercial num espaço de tempo muito curto, quando o cara é talentoso e comprometido, né? Quando ele realmente tem ali o esforço atrelado ao seu trabalho. Mas, na grande maioria das vezes, baseado em experiências vividas, é que a gente realmente busca o esforçado, aquele cara que tem menor probabilidade para aquela função, porque ele vai desempenhar uma garra maior, um compromisso maior com aquilo. Então, respondendo a ti, sim, existia uma jornada, nada vem por acaso, como você falou, você começou seu negócio em 2016, né? Então, você começou esse negócio em 2016, não, antes disso, né? 2016 foi o ápice aí de abertura de tudo, mas é necessário uma trajetória comercial, é necessário que você, por exemplo, eu quero montar um time de alta performance, poxa, não vai ser depois do processo seletivo. Qual é o tempo de maturação desse departamento? Qual é o tempo que você vai estipular para que esse cara se desenvolva, para que essa pessoa se desenvolva e realmente atinja o potencial que você busca, que você determinou, né? Principal, né? Eu falei um pouco de cultura de liderança, né? Quando o time é reflexo do líder.
quanto tempo você, enquanto líder, está determinado a empregar na formação de um time, né? Na formação de uma pessoa. Porque eu acho que dá muito trabalho formar um comercial para sua empresa. E é assim mesmo, depois que você forma, maravilha. Mas dá trabalho, porque além das técnicas, além de tudo aquilo que ele tem que aprender durante a sua jornada, seja num curso, seja numa capacitação, o que quer que seja, ele também tem que aprender a cultura do teu negócio, as particularidades do teu negócio. E é necessário que você gaste tempo, gaste energia, que você se dedique de forma real, verdadeira, comprometida, para que aquela pessoa tenha o mesmo resultado que você. O que eu mais vejo, Renato, nas corporações é o cara tentando encontrar um outro eu em outras pessoas. Só que ele quer encontrar esse eu dele, com garra, determinação, que construiu aquela empresa, que fez aquilo acontecer, em 6 meses. Só que ele não lembra que ele construiu a empresa dele em 10 anos, em 12 anos. Que ele é essa pessoa cheia de potencial, cheia de habilidades e tudo mais, que foi construída, que ele gastou tempo, que ele quebrou a cara durante a jornada. Mas ele quer encontrar o funcionário pronto. Ele quer encontrar o comercial dele pronto no mercado. E na grande, esmagadora maioria das vezes, você não vai encontrar no mercado. Tá. Ô Cid, eu vou fazer só um recorte, então, para a gente fechar esse ciclo para entender. Então, assim, é só para as pessoas entenderem, para deixar dinâmico e deixar bem claro. Então, o Cid veio acelerado do projeto da WhatsApp, saiu da WhatsApp e entrou no sistema S. E aí o Cid teve que desacelerar por questões burocráticas. Desacelerar por questões burocráticas, porque aí eu falo muito nos meus treinamentos, que agora eu estou numa jornada bem bacana de treinamento pelo Sebrae, mas enfim, eu falo assim, é muito a questão da regra do jogo. A regra do jogo no WhatsApp era um formato. E aí você sai de um formato onde você estava totalmente acelerado, onde você tinha metas, acredito, muito audaciosas, igual você já contou posteriormente, e aí você vem para um cenário extremamente poderoso, porque é Senai, né? Isso. O Senai é grandioso, você já falou isso, que é uma das 5 maiores a nível mundial. Então aí você desacelera. É aí onde você tem que ter a maturidade e falar assim, gente, é o seguinte, desliga uma chave e liga outra. Exatamente. E aí... A farda, né? Troca a farda. Troca a farda, isso. Ou troca o crachá. Isso. E aí eu vou emendar essa pergunta que eu fiz, eu vou fazer outra pergunta. O que você tem... Porque assim, eu, Renato, tenho encontrado um perfil... Eu tenho encontrado perfil comercial nessa seara que eu acredito que você vai falar. Porque depois, posteriormente, eu falo, mas quem é o convidado hoje é o Cid. Quem vai contar a história é o Cid. Então, o que você, desde a minha pergunta, da minha introdução lá atrás, que você contou todo esse cenário, o que você tem encontrado hoje? Você tem encontrado um cenário onde o cara entra, né, o funcionário... Eu vou falar cara, mas enfim... Mas é o funcionário lá. Ele entra como SDR, depois ele vira vendedor, depois ele se destaca, ele vai para uma função, e posteriormente ele vira ali um gerente, um líder, tal. Esse cenário que eu estou apresentando para você, ele é mais comum do que a gente imagina? Ele é mais comum do que... do que a gente imagina? Ou essa pessoa, ela vem num crescimento... ordenado. O que é um crescimento ordenado? Eu não tenho essa habilidade, vamos treinar para melhorar essa habilidade. Qual que é o cenário que você encontra hoje mais comum? De novo, a gente não precisa falar nome de empresa, mas dentro de um contexto que você vive. Renato, eu acho que você tocou num assunto hoje que, para quem estiver nos assistindo e for, né, líder ou o próprio proprietário de algum negócio ou liderança dentro de um negócio, deve ser hoje a maior dor, a principal. Eu vou ser ousado em dizer que hoje pessoas
é o maior fator de dificuldade para algumas corporações de encontrar perfis que estejam comprometidos consigo mesmo, não é nem com a empresa, é consigo mesmo, com o seu futuro. Na realidade aqui do nosso estado, na Paraíba, dentro da nossa empresa, a gente, como eu disse a vocês no começo, a gente monta times comerciais. Então, também é parte da minha função abrir processos seletivos, né, para instituições e montar esses departamentos. O que é que a gente tem encontrado? Retrato real, sem recortes aqui. Em maio desse ano, eu iniciei com um desses 5 principais bancos do Brasil, a gente iniciou um trabalho aqui na Paraíba para um desses bancos. E a função é abrir um departamento comercial, né, para esses produtos que geralmente são terceirizados, que são para instituições aderentes ao banco. Financiamento, empréstimos e tudo mais. Eu fechei 7 vagas para essa empresa, para esse banco, semana passada, de maio. Então, de maio até novembro, nós estávamos todas as semanas, quem está no Instagram da minha empresa vai ver, todas as semanas fazendo seleções para encontrar pessoas minimamente aptas. E detalhe, Renato, nós não estávamos buscando pessoas com experiência profissional. Não. Nós estávamos procurando pessoas que tinham um perfil de determinação. Pessoas que iriam encontrar um desafio e não iriam se perder no desafio. Iriam procurar alternativas para resolvê-lo. Porque é isso que somos quando estamos vendendo produtos. Nós somos solucionadores de problemas, né? Ou seja, a gente encontra uma demanda, encontra uma necessidade no cliente e apresenta uma solução. Essa é a mais pura relação de vendas, principalmente no mercado consultivo, né? Que é esse a qual eu estou hoje inserido. Então, o que acontece? O que eu encontro hoje no mercado, quando a gente vai para as faixas etárias menores, faixas etárias de primeiro emprego, né, ali dos 17, 18 anos até ali os 25 anos no máximo, a gente encontra pessoas que não estão preparadas para desafio, que não estão determinadas com o compromisso do seu futuro, ou seja, elas não sabem o que esperam elas, por exemplo, na casa dos 30 anos, elas não têm imaginação de como querem chegar nesse período da sua vida, eles não têm, claro, objetivos palpáveis da sua realidade, né? Uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer é o que é que você deseja, no caso hoje que nós estamos em 2024, qual conquista você quer para 2025? E sempre são respostas muito vagas. A pessoa não tem claro na sua mente o que ela quer para o ano seguinte, ela não tem claro qual é a jornada, qual é o passo, desde, sei lá, aumentar um cômodo da sua casa, comprar uma moto. As pessoas não têm essa claridade de propósito. E isso dificulta o comercial. Porque uma vez que eu não sei o que move o coração dessa pessoa, eu posso oferecer rios de dinheiro de comissões que não vai fazer sentido. Não vai. E a gente sabe que comercial é movido por quê, gente? O comercial é movido por ganhos. O perfil de um bom vendedor é aquele cara que quer conquistar, ele quer ter a casa dele, ele quer ter o carro importado, ele quer usar as tecnologias que o mundo hoje oferece, que são as mais caras disponíveis no mercado, ele quer viajar ao mundo. Então, Renato, hoje, primeiro eu encontro esse cenário, quando eu estou falando agora da primeira faixa, a primeira faixa de idade. E quando eu vou para a segunda faixa, pessoas mais maduras, né, dos 30, 40 anos, eu encontro pessoas que não prepararam a sua jornada. Elas não têm capacitação, elas não têm nenhum tipo de conhecimento com tecnologia, e a gente sabe hoje que um bom departamento comercial, inclusive, precisa de um programador para os sistemas de CRM, né, para unificar plataformas de venda. Como você falou, muito bem falou, o marketing hoje ele não é digital ou offline, ele é marketing. E vai ter braços dentro do digital, vai ter braços dentro do analógico. A gente tem uma cultura muito forte de que o vendedor ele tem que ser bom. E se ele for bom, aí faz sentido vir com leads de tráfego, faz sentido vir leads de N mecanismos de busca. Mas se o vendedor não for bom, não adianta nada, nenhuma tecnologia que você tiver disponível para ele. Então, para a gente contextualizar, a primeira faixa etária, eu encontro pessoas que não têm propósito ou não têm claro na sua mente o que é que elas querem conquistar para o seu futuro, e isso dificulta meu trabalho de recrutamento.
porque uma vez que essa pessoa não sabe onde quer chegar, não importa qual ferramenta remuneratória eu coloque na mão dela, não vai fazer sentido. Então ela não vai estar determinada a bater as metas, ela não vai estar determinada a conquistar o seu futuro. E quando eu pulo para uma faixa etária mais madura, eu encontro pessoas que durante a sua jornada de vida não se prepararam para os desafios. Porque está tudo bem contratar um vendedor com 40, com 50 anos, mas quanto que esse cara se preparou na vida? Quanto que esse cara se dedicou ao conhecimento e às habilidades de venda? Porque se eu estou contratando uma pessoa mais sênior, eu espero que essa pessoa tenha alguma bagagem. Senão eu iria para a faixa etária mais jovem, porque eu vou formar essa pessoa. Então, hoje é o nosso grande desafio. Por isso que, e aí, infelizmente, é a realidade nossa, na grande maioria das vezes, eu fico com a primeira faixa etária, encontrando ali um ou outro jovem determinado que muitas vezes vem de uma realidade muito dura na sua adolescência, né? Realidades financeiras muito duras, e a gente consegue encontrar nesse cara um desejo grande de virar a chave. Ele até pode não saber onde quer chegar, mas ele tem esse movimento de desejo, sabe? Eu gosto de citar um exemplo assim, poxa, imagina aí, o cara que vem de uma realidade de mãe doméstica, dona de casa, um pai geralmente com um salário mínimo, então ele foi privado de ter um bom celular, ele foi privado de ter uma boa roupa, ele foi privado de ir a um shopping assistir cinema, filme no cinema e tudo mais, mas você pega um jovem nessa realidade e de repente o cara me abre a boca e diz assim, não, mas eu li Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill. Poxa, dentro desse cenário, dentro dessa realidade, esse moleque foi capaz de pegar um PDF na internet e ler um Quem Pensa Enriquece, ler um Pai Rico, Pai Pobre, ler 48 Leis de Poder. Aí eu disse, aqui tem potencial, aqui tem uma quebra de paradigma. Esse cara está comprometido com o futuro dele. Ele não sabe como chegar lá. E eu vou ser essa ferramenta na vida dele. Eu vou ser esse farol que vai ajudá-lo a encontrar esse caminho através do maior e melhor, ou melhor, do mais democrático caminho para uma liberdade financeira, que é as vendas. Né? Eu tenho muita ressalva quando eu digo isso, né? Mas a gente sabe, existem formações para médico, advogados, qualquer profissão pode remunerar muito bem. Mas se você encontrar um vendedor que estuda todos os dias a sua função, a sua posição de vendas, que estuda todos os dias o seu produto, você está diante de um cara que muito em breve se tornará uma pessoa livre financeiramente, né? Liberta financeiramente, porque as vendas proporcionam isso. Então, esse é o desafio que eu encontro hoje, Renato, quando a gente vai contratar pessoas, né? Infelizmente, pela realidade do cenário, hoje eu fico mais com os jovens que estão iniciando, porque eu formo essa pessoa. Agora, vai haver as exceções. Vai haver, às vezes, de o cara ser um baita de um vendedor e com seus 40, 45 anos e a corporação ter quebrado por erro do dono, por erro da liderança. E esse cara está disponível no mercado. Aí, rapidamente, a gente já agrega ele dentro de uma das empresas que a gente atua. Mas isso é exceção. Isso não é constância. Tá. Assim, porque eu fiz essa pergunta porque no meu caso também eu encontro essas dificuldades, tá? Então, assim, eu vou contar um caso do que eu fiz em menos de maio para cá. Eu entendi, tá? O Renato entendeu que precisava entender de inteligência artificial. Não inteligência artificial de forma superficial, igual os cursos de internet apresentam. Cursos que eu falo de internet, esses cursos, YouTube, essas coisas. Então, precisava ir de forma mais aprofundada. Então, o que eu fiz? Achei uma universidade e fui fazer um curso de 180 horas. Apanhei muito, porque, enfim, é programação, não é uma... Sabe aquele negócio de mudar Enfim. Então, eu entendi que eu não estava ainda preparado, então eu vou ter que fazer alguma coisa mais densa, mas eu entendi que hoje eu posso conversar, eu consigo fazer algumas automações usando a API, tá? De forma simples, mas não com programação. Eu vou precisar de um programador. Mas só que eu consigo hoje solicitar o cara. Exemplo, eu estou numa luta para
eu estou numa luta para fazer a parceria com alguns CRMs, tá? Que não seja engessado, porque eu preciso de integrações, e essas integrações vai acontecer de formas de API. E o que é o API? É uma abertura no programa que o outro programa se conecta. Simples assim. E assim, Exato. um tem uma coisa, o outro não tem outra. Então, assim, eu estou numa loucura frenética de entender qual que vai ser o aplicativo que vai vir aberto, com uma linguagem aberta que vai poder tudo. Esse eu não encontrei, mas a hora que eu encontrar esses, eu acho que é uma das grandes dores do mercado. Porque todo mundo tem solução, mas solução fracionada. E hoje não, a gente tem que ter tudo isso numa tela. Mas voltando à questão da formação. Nós não vamos parar de estudar nunca. Ou é uma leitura, ou é uma série, ou é um documentário, ou é ou, enfim, tudo Uma tem que reportagem, o envolver que quer que uma seja, né? reportagem, enfim. E aí você vai aprofundar. Ah, eu não sei isso, mas eu vou para isso. Eu não sei isso, mas enfim. Exemplo, eu não vou entrar aqui e falar de valuation. Eu não vou entrar aqui e falar de DRE, porque eu sei o quê? Eu tenho o telefone de quem sabe fazer muito bem. E acabou. Eu não vou entrar. Então, por isso que minha consultoria é associados. O que é associados? Tem um monte de gente que a hora que eu preciso eu grito. Cada um com a sua especialidade, com a sua potencialidade, né? Quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, a sua dor, mesmo você estando numa região muito distante da minha, as dores são as mesmas. As A pessoas não realidade do nosso país, né? as pessoas não se preparam ou criam oportunidades dentro da sua jornada profissional. Então, assim, se eu tivesse ficado lá atrás, na minha formação em 2001, 2002, muita coisa mudou. Mas só que eu entendi que nessa jornada eu tive que fazer mais uma graduação uma graduação de pedagogia, porque eu era professor. Posteriormente, eu fiz o MBA de marketing. Depois, eu fui fazer um mestrado e continuo estudando. Faço curso, vou buscar isso, buscar aquilo, mas com muita intensidade e com muita profundidade. Eu não gosto de coisa rasa. Se for para falar, que fale com propriedade. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Tá? E aí, nós vamos, de novo, eu vou jogar aqui na tela para a gente não fugir, né? Então, assim, isso, dentro do contexto. Então, hoje, o CID, o profissional CID, ele entende que dentro de uma jornada comercial, eu tenho, o envolvimento seria cultura, influência, constância, resultado e meritocracia. Isso. Agora, na prática, como que o CID profissional, dentro da proposta do CID, como que o CID entrega isso para uma empresa, igual você falou? Eu sei o nome da empresa, mas eu não vou falar. Perfeito. Que é dos 5 maiores bancos. Como que é a jornada? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente chega na empresa, a primeira coisa, né, um diagnóstico, enfim, a gente vai entender os números para trás da empresa, fazer uma visão profunda daquilo e entender como que está o teu time, né? Ou seja, uma conversa individual, um mapeamento de comportamento. Hoje a gente é integrado com a Solids, então a gente faz, né, uma pesquisa profunda de onde que aquele cara está, onde que está a mente dele, porque o que eu mais encontro, Renato, eu chego numa empresa como esse banco, que chega a pagar o meu top 1 hoje de vendas, o departamento hoje conta com 18 pessoas depois que eu contratei essas 7. Então, o time hoje tem 18 pessoas que vendem para o Brasil inteiro. O faturamento médio desse departamento, que foi criado agora, recentemente, a gente está faturando ali entre 4 e 5 milhões mês. Então, quando a gente entra nisso, o meu top 1 hoje chega a fazer 10 mil reais de comissão fora salário. Né? Então, é um bom salário. E detalhe, lembre-se que eu estou falando de Campina Grande, na Paraíba. Com piso, o menor piso salarial do Brasil é o do estado da Paraíba. Talvez a gente deva brigar ali com a Amapá e com o Sergipe.
mas a gente está entre ali os piores pisos salariais do estado, ou do Brasil. Então, 10 mil reais aqui, gente, é muita coisa. Para um cara que não estudou medicina, para um cara que não estudou engenharia, para um cara que não está numa multinacional ou que não exerce função de liderança, que é um comercial. Então, é um bom salário. E quando a gente avalia tudo isso, o que eu mais encontro é o quê? Você tem um time de vendas, onde o teu vendedor está fazendo, vou citar aqui, mas não é as profissões, tá, pessoal? É o exemplo. Está fazendo direito, enfermagem, o que quer que seja, menos focado em se especializar na profissão em que ele está atuando empregado, de forma empregada. Então, a cabeça dele está em todos os lugares, menos lá no departamento comercial. Então, quando a gente entra e a gente detecta isso, a gente começa a fazer uma limpa daquelas pessoas que de fato não têm compromisso, não com a empresa, mas com aquela função que ele está atribuído. Que ele de fato está ali não por uma temporada, mas está para fazer recurso, está para auferir resultado para sua casa, para sua família. Depois que a gente monta esse time, né, depois que a gente monta essas pessoas, a gente começa a desenvolver cultura. E cultura se desenvolve através de quê? Motivação, uma energia bacana no time, a gente monta estrutura remuneratória bacana, a gente começa a montar projeção de carreira para o cara poder imaginar os seus próximos anos, para ele poder olhar daqui a 5 anos e não necessariamente precisar ver ter que fazer uma nova formação para poder uma nova profissão. Pelo contrário, ele começa a se especializar naquela função dele de vendedor para que daqui a 5 anos ele possa estar no estágio 2, estágio 3 de venda, um estágio mais maturo, muitas vezes ganhando ainda mais. E quando eu falo também de cultura de vendas, é uma cultura, a palavra talvez não encaixe bem, mas é uma cultura mais agressiva. É um time que realmente compete. Na maioria do setor, é um clássico de vendas, o sino, né, bater sino, tocar sirene e tudo mais. As empresas não têm isso aqui, então a gente vai e implementa bandeiras que representem o time, começa a fazer fardas que identifiquem eles, que eles sintam prazer. Então, a primeira mudança de cultura que a gente vai vendo é colaboradores que antes não postavam foto dos seus Instagrams pessoais trabalhando, começam a postar, começam a mostrar o seu dia a dia, começam a mostrar que estão vencendo, que estão desenvolvendo um papel importante. E isso é resultado diretamente nos números. Fora isso, a gente começa a implementar sistemas. Você falou agora de programador e integração de vários sistemas. Hoje, no banco, um comercial nosso lá trabalha no mínimo com 8 softwares, com 8 telas, né? 8 abas na sua URL lá aberta para integrar sistemas, porque infelizmente a gente sofre, mesmo um banco grande, sofre de integração. O próprio banco em si tem 2 ou 3 sistemas que não conseguem se integrar, trabalham separadamente. Então, a gente começa também a desenvolver mecanismos de monitoramento, justamente para garantir aquela constância, porque o que a gente tem hoje são times comerciais que performam muito bem no mês e no outro não, então a gente começa a trabalhar dados analíticos para que a gente realmente consiga manter uma constância progressiva dos resultados, e após isso a gente começa a trabalhar muito exacerbadamente a meritocracia. Eu começo literalmente a ranquear níveis e premiar de forma muito agressiva aquelas pessoas que se destacam. Assim, não é 100 reais a mais, 200 reais a mais. É 2, 3, 4 mil reais a mais de diferença para quem consegue entregar resultados diferentes do restante do time. E aí a gente começa a desenvolver a cultura, que para mim o resumo de cultura é o seguinte: o que o time faz quando eu não estou na sala. Por exemplo, no banco, já vai fazer aí praticamente 2 semanas que a gente não faz visitas, né? Porque geralmente a rota comercial, esse nome surgiu porque em cada empresa que a gente fecha, a gente faz uma reunião semanal, chamada rota comercial. Uma reunião de 1 hora, onde a gente alinha as visões entre o time e a nossa expectativa, né? E aí, o que acontece? Há mais de 2 semanas a gente não vai no banco, mas eu tenho certeza que na próxima semana, o fechamento é sábado, né? A gente vai atingir a marca ali dos 4,5 milhões, talvez se superar, chegar nos 5 milhões. Mas o time está tão engajado com o compromisso individual que o resultado coletivo vai ser alcançado. Eles vão chegar no resultado deles. Então, basicamente, uma boa seleção,
uma boa contratação, né, uma boa identificação de perfil, aliado a um processo muito claro e objetivo para o colaborador, com um alinhamento de expectativas muito claras entre contratante e contratado, uma jornada salarial muito bem definida, mostrando para ele todos os passos e possibilidades de ganho, inclusive deixando muito bem claro nesse ponto o ressalto da meritocracia. Obviamente, por não ter experiência, ele vai demorar mais. Mas quanto mais ele se dedica, não significa dizer que ele precisa passar 2 anos para ser o top 1. Vou dar um exemplo do banco. O top 1 hoje do banco, ele é uma pessoa que nem é o mais antigo contratado, nem é o mais novo, ele está no meio. Então ele está ganhando mais do que quem entrou primeiro do que ele. Por quê? Porque quem vem em primeiro lugar, quem manda e quem dita a regra é a meritocracia. Ele faz mais, ele ganha mais, mesmo não sendo ele o mais antigo na casa, né? Depois disso, a alimentação da cultura é muito importante. Os donos têm que vivenciar a cultura, né? No caso lá, como a gente não vai dizer assim, no banco não tem como ter acesso ao dono, isso até porque é um grupo de acionistas, mas a diretoria que toma conta desse departamento localmente aqui na Paraíba, eles têm que saber vender mais do que todo mundo. Eles têm que saber resolver problemas mais do que todo mundo. Porque um bom vendedor não vai atribuir confiança a um líder se ele não souber mais do que ele. É interessante isso, né? Mas faz parte do processo. Às vezes não é nem saber tecnicamente, mas é ter uma capacidade assertiva para resolver problema. De uma dissolução de problema com o cliente, de uma falta de entendimento com o cliente. A liderança, ela tem que ter clara e evidente essa capacidade resolutiva acima da média, para que os outros possam confiar. Afinal de contas, eu só vou confiar em quem pode fazer mais do que eu consigo fazer, né? É natural isso, né? Até no processo de vendas, o cliente só compra daquela pessoa que passa mais confiança para ele. Uma vez que eu passo mais confiança, eu me sinto seguro em depositar o meu dinheiro naquele serviço ou produto. E por último, o monitoramento e a constância. Se eu não monitoro todos os indicadores do meu departamento comercial, não tem como eu cobrar. Por exemplo, um dos KPIs do banco é ligação. Então, se eu não monitoro esse KPI de ligação, se eu não consigo ouvir as chamadas em tempo real, se eu não consigo saber o que essa pessoa está falando, se ela está seguindo o script ou não, qual é o tempo de médio de ligação que ela fica, qual é a taxa de conversão que ela tem sobre cada ligação, se eu não sei todos esses indicadores, não tem como sequer eu estipular a meta do mês que vem. Como é que eu vou estipular a meta de um setor que eu não sei todos os dados estatísticos do meu time comercial? Por isso, Renato, que naquele primeiro momento eu falei, dá trabalho. Mas uma vez que você consegue trabalhar todo esse processo, a gente começa a ter o resultado que a gente está tendo agora. Depois de quase 8 meses de consultoria, a gente chegando no resultado financeiro que a gente traçou lá atrás. Chegar próximo dos 5 milhões constantemente, que antes era picos. Um mês de 5 milhões, outro de 2,5. 3, 3,5, aí um de 4 milhões, outro de 1,5 milhão. Então, não, hoje a gente vem numa consistência dos 4 milhões e, em alguns momentos, atingindo os 5, que é a nossa meta-alvo para ter constância com 18 colaboradores no time. E aí, na verdade, eu participo da ideia da cultura, né? Igual você falou, que a cultura nada mais é do que se eu estiver fora, as coisas acontecem do jeito que, né? E eu falo de uma forma diferente. Cultura é a regra do jogo. A regra das 4 linhas ali, né? O que é que tem que ser feito dentro daquele perímetro ali, né? É isso mesmo. Isso para mim é muito normal, porque no meu primeiro ano de faculdade, no meu primeiro ou segundo ano de faculdade, tinha organização, sistemas e métodos. Uma disciplina que chamava organização, sistemas e métodos. E uma das primeiras que o professor falava, junto com a disciplina de direito trabalhista, porque eu fiz administração, foi o seguinte: a partir do momento que você coloca, na verdade, lá atrás a gente falava livro de regras, direitos e deveres, dentro de uma questão do que pode e o que não pode, mas pautada não do que eu acho, do que a lei trabalhista nos guia.
Então, para mim, hoje é muito simples. Assim, eu quando vou conversar, você tem regra do jogo? O que é regra do jogo? É a cultura. Qual que é a sua cultura? O que manda, o que não manda? Quando você não tá, quem direciona, quem não direciona? Quando você tá viajando, com quem eu falo, com quem eu não falo? O que eu posso dar de desconto? O que eu não posso dar de desconto? Se você não tá, como que é a minha postura para avaliar isso, para avaliar aquilo? Eu posso tomar decisão, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir? Porque se você tem isso, fica muito mais fácil. E tem muita gente, muita empresa pulando uma etapa de extrema importância, que é a integração, que é mostrar como a empresa funciona. E aí a gente tem uma lei por trás, porque isso é o básico, mas só que muita empresa não tem feito. Usa o contrato de experiência, 30 dias. Se o cara não incorporar aquilo que você tem, você dispensa ele. Igual você falou, ele não tem perfil para isso. A expectativa dele é o seguinte, é fazer receita para ele pagar a faculdade, para ele alimentar a família dele, mas quando ele acabar a faculdade, ele vai lá fazer o curso que ele tem vontade. Exatamente. E outra ressalva quem tem que fazer. Para mim é muito normal isso, e para mim eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque eu fiquei 22 anos dentro da universidade como professor. O único curso que tem, que se respira vendas, é o curso de gestão comercial. 2 anos de formação. Tem os princípios da administração, de gestão, e depois você, no segundo ano, só fala sobre... Foi o único curso que eu falei sobre funil de vendas em 2014. O restante só fala de marketing, comportamento do consumidor, que aí é analisar o contexto. Mas não se respira vendas, técnicas de venda, estratégias de venda, métricas de vendas. Não tem. Porque eu já fui professor de curso de pós-graduação de marketing. E não tinha disciplina voltada única e estrategicamente falando de vendas. Ó, além da minha universidade, eu passei pelo menos por umas 12 como professor convidado. E para entender o que eu ia falar, eu pegava a matriz curricular do curso e falava assim, eu preciso entender o que estão falando aqui para não falar de novo o que um outro professor falou. E eu identificava que dentro do curso não tinha, e isso eu estou falando de 2018, 2019, 2020, que não tinha uma estratégia de spin seller, ninguém falava. Ninguém falava sobre Aaron Ross, sobre máquina de vendas, que isso é mais velho do que eu. Ninguém falava sobre playbook de vendas dentro do departamento comercial. Porque eu ainda continuo conversando com professores que são professores de marketing, e a universidade, eu posso de novo falar com propriedade, não sou dono da razão, mas se você pegar todos os cursos, administração, direito, pedagogia, infinidade, nenhum ensina venda. Nenhum comenta um semestre com 2 aulinhas por semana sobre vendas, a importância. O profissional do direito não sabe vender. Exato. Tá cheio, né, de profissional técnico que não sabe vender. Não, e outra coisa, o médico não sabe vender. O psicólogo não sabe vender. Eu tô falando por propriedade, o Cid. Eu tive que, em 2016, entender que eu não entendia de vendas. Eu tive que estudar vendas. E igual eu falei para você lá atrás, eu fui num evento onde falava sobre essa mudança abrupta de ideia de que a venda também ia para o digital, que ia para a internet. E que hoje ainda funciona o carro de som, que ainda funciona o outdoor, que ainda funciona o panfleto, que ainda funciona o cartão de visita, papel. Que isso se faz desde a década de 70, 80. E funciona. Que hoje funciona a rádio. Exato.
só teve uma evolução, marketing digital, ou, né, na verdade a gente não fala do marketing, mas o marketing de vendas na internet, ou marketing em vendas online, ou marketing em vendas em telefone, que hoje é uma das coisas que mais convertem, que é um complemento. O e-mail marketing funciona nas suas doses, o script bem feito, uma mensagem bem feita de abordagem no direct do Instagram funciona. Exato. É igual um quebra-cabeça, você vai montando, você vai analisando o que funciona, o que não funciona. Isso que eu tô falando faz sentido para você que tá dentro dessa prática? Faz sentido? Ou eu tô longe? Não, Renato tá desconexo. Não, perfeitamente. Inclusive, você falou carro de som aí. Eu tô com um cliente numa cidadezinha interior aqui da Paraíba chamado Patos. E assim, carro de som. É rádio e carro de som. É o que mais converte na cidade. Você tem que se adaptar, né? Eu acho que como a gente conversou, e a gente conversou antes daqui também, digital é mais um canal. Obviamente tem um volume gigantesco, né? Traz um resultado absurdo, mas é mais um canal. Para gente, por exemplo, para mim hoje, que lido com diversos tipos de empresa, eu tenho que saber muito bem segmentar qual vai ser o canal de captação, porque senão eu dou um tiro no pé, achando que, por exemplo, uma cidade como Patos, o tráfego, enfim, o marketing através de influenciadores funciona muito bem, mas converte muito a rádio e o carro de som. E a gente fez isso e está tendo muito resultado para o cliente, com um custo muitas vezes muito mais acessível, né? Então, assim, é saber dançar a dança correta para o departamento correto. Olha, eu participei de um projeto de um grande player agora do marketing digital, onde a gente montou um time comercial para atender por telefone. E a gente conseguiu aumentar a conversão dele em 30% dos leads que estavam perdidos. Obviamente era um produto mais caro, né? Era um produto ali de 8, 10 mil reais. O que acontecia? A pessoa ia até a parte de entender o produto, falava no WhatsApp com algum dos consultores dele que estava proposto ali a fechar e não fechava. E a gente montou um departamento, uma célulazinha ali com 5 pessoas, um pessoal alinhado, com visão, que não desiste fácil, que sabe muito bem como fazer conversões de objeções, e a gente conseguiu colocar 30% dessas pessoas que desistiram para dentro de novo do jogo. Ou seja, o poderoso marketing digital precisou da ferramenta, talvez, uma das mais antigas de venda, telefone, ligação. Né? Ó, já que você está contando, eu vou contar uma história aqui. Eu tenho um cliente, a empresa dele deve mais ou menos uns 15 anos. Eu falei assim, eu preciso criar uma página disso, porque o meu concorrente tem. Eu falei assim, calma. Cadê o seu fichário? Não é nem CRM. Eu tô falando fichário. Sabe o fichário que você anotava o telefone? Ó, que aí fazia pergunta, isso muito tempo atrás, ó. Só pra gente atualizar o cadastro, o senhor casou, tem filho, né? O senhor tem um e-mail, o endereço ainda é esse ainda? Que vendia na fichinha, né? Não sei se ainda isso acontece aí. Tem. E aí eu falei assim, primeiro, nós não vamos inventar a roda, não. Nós já temos cliente que já comprou, que já sabe como é, e nós vamos começar a fazer um recorte dos últimos 4 anos. E nós vamos entender quem tá vivo, quem não tá vivo, quem tem filho, quem não tem filho. Perfeito. E resgatamos 30% em 6 meses das pessoas que não compravam por N motivos. Pessoas que mudaram, mas aí o que a gente fez? Eu mando para você, aí você muda o contexto. Você começa, eu posso mandar uma foto de um produto, mas eu não estou morando mais aí. Não tem problema. Eu coloco no correio. Nossa, mas tinha uma marca de uma camiseta que meu filho gostava tanto. Tá, onde está seu filho? Ah, meu filho tá morando no Rio de Janeiro. Então passa o telefone dele que eu vou ligar para ele. O cara tá fidelizado. Sabe por que ele não compra? Porque ele não vem mais aqui. Mas eu posso mandar para ele. Exato. Exato. E qual que foi isso? É fazer valer o que eu tenho na mão.
entender quem faleceu, quem não faleceu. Então, nós fizemos um trabalho ali, né? Ó, essa pessoa aqui, a família nem tá mais aqui, faleceu, a gente não sabe. Mas a gente conseguiu ali aumentar um ticket médio de 30% em 6 meses, do que eu já tinha. Eu não precisei criar uma landing page, criar um... Puxando esse assunto, se você me permite, Renato, eu vou contar um case aqui, porque aí ficou agora muito latente na minha mente isso sobre ferramentas e procedimentos de venda. Hoje, eu atendo a empresa desde setembro. Essa empresa é uma empresa de venda de smartphones. O foco dela é isso. Obviamente, tem ali os produtos secundários, né? Acessórios, Capinha, acessórios, enfim. relógios e tudo mais. Fones. O faturamento médio deles ali na casa dos 314, 350 mil reais. E o que é que acontece, Renato? Quando eu cheguei lá, né, o cara veio para mim, o proprietário, poxa, eu tenho CRM, tenho tudo. O problema é meu time precisa performar. Tá, beleza, calma. Vamos passar uma semana vendo como é que funciona? Me dá acesso ao CRM, deixa eu ver, deixa eu ver as conversas. A principal fonte de captação dele é o tráfego pago de conversas direcionadas para o Instagram e o WhatsApp, principal. E indicação de clientes que já compraram. Tudo bem. E aí eu fui ver o CRM do cara, né, o CRM atrelado ao WhatsApp, com cerca ali de 5.500 pessoas na base. E a única coisa que o cara usava do CRM era etiquetar as conversas, separar por produto. Ah, esse aqui é iPhone lacrado, esse aqui é troca de iPhone, esse aqui é Xiaomi, Realme, esses aparelhos chineses, esse aqui é Samsung, tá? Tudo bem. E esse aqui é cliente de acessório, comprei smartwatch, fone de ouvido e tudo mais. Tá, beleza. Sim. E o que você faz com o seu CRM? Não, eu já preencho ele e tal, faço isso. Sim, você preenche e o que, é que você faz com isso? Não, só preenche, tem tudo organizado. Tá? Cara, por isso que você não aumentou seu faturamento. Você está todos os dias, exaustivamente, gastando uma fortuna em tráfego pago para adquirir novos clientes ou através do tráfego, garantir que o cliente que já é da sua base te recompre através do tráfego. Você está pagando para um cliente que já era da tua base comprar de novo, né? Há um custo de lead de, sei lá, 10 reais, 12 reais de conversão fechada, né? Não de clique. Quando, na verdade, tu já tem os 5.500 clientes na base e a gente pode trabalhar com esses clientes. Resultado. No mês de outubro, eu vi isso em setembro, a gente montou uma etapa, outro ponto. Ele mandava mensagem no CRM, mas ele mandava assim, por exemplo, cliente de iPhone. Oi, tô passando aqui para perguntar como que tá a usabilidade do seu telefone e tal. Olha, estamos com ofertas assim, 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 e mandava mensagem de uma promoção, de alguma coisa. Eu disse, amigo, cientificamente, primeiro, para que a gente possa ter uma conversão, no mínimo, tu tem que entrar em contato com essa pessoa 4 vezes. No mínimo, para que tu gere o desejo. A não ser que ela já estivesse propensa a comprar. E aí, né, o tiro bateu na hora certa. Mas isso é a exceção da exceção. E aí a gente pegou esses públicos segmentados, Renato, e começamos a disparar um programa de conversação de 7 momentos, onde a gente começava falando, primeiro, como a pessoa está e tudo mais, falando um pouco da loja, inserindo algumas conversações de promoção, de explicação técnica de aparelho, de novidade dentro de aparelhos que tinham chegado na loja, até chegar numa oferta final. E na maioria das vezes, essa última conversação era uma oferta final para que ele fosse à loja e não para que ele consumisse o produto ou comprasse o produto online. Era para ir à loja. Resultado: o volume de pessoas que mandavam mensagens começou a aumentar assim gradualmente. E antes a gente tinha uma inserção ali de tráfego pago diária de 25, 30 pessoas falando, a gente passou para 50, 60, 70, teve que ele entrar para dentro da operação e vender também, porque estava ficando lead esperando todos os dias. E a gente fecha outubro com 510 mil de faturamento. Hoje, a preço de hoje, novembro,
nós vamos para 600 mil. No dia de hoje, o faturamento já mostra que se tudo for igual a outubro, a gente já atingiu os 600 mil. Né? Se nada mudar nos dias trabalhados, a gente já chegou nos 600 mil. Ao ponto dele ter que contratar um novo comercial porque não está conseguindo atender a demanda de leads. Então, qual é a reflexão que eu quero trazer com isso? Na maioria das vezes, Renato, quando as empresas nos convocam, elas já estão atribuindo o culpado, o time de vendas. Ah, meu time não performa e tal. Quando, em algumas vezes, o problema nem sempre é o time está ali vendendo e tal, e nem sempre é, como a gente estava falando agora sobre canais, acrescentar mais um canal, ou acrescentar algo a mais, ou enfeitar mais essa árvore de Natal. Às vezes é só fazer o que está na tua casa, pegar o teu CRM, fazer o que de fato é para ser feito com CRM, organizar os teus leads, e fazer conversões contínuas em cima dos clientes da tua base. O cliente que já te comprou uma vez, ele vai comprar de novo. Se ele não teve uma péssima experiência, se ele não foi ofendido, se ele não foi enganado, se ele não foi ali lesado em algum momento, ele vai te comprar de novo. Né? Então, a gente trabalhou esse sistema, né? Um dos pontos que eu falo das minhas etapas de venda é o monitoramento e a constância. Então, pegar o sistema, pegar o software e trabalhar esses clientes da tua base. Ninguém melhor para te comprar de novo do que o cliente que já te comprou uma vez. E smartphone, por mais que essas coisas hoje, algumas das marcas hoje façam smartphones para durar 2, 3 anos, a gente sabe que o status e o desejo das pessoas é trocar de telefone todo ano. Se a gente pegar produtos da Apple, por exemplo, as pessoas querem trocar todo ano. Virou um desejo, né? A troca anual desses aparelhos. Então, é trabalhar também com o mercado, trabalhar com o que o mercado tem à disposição. Agora, de forma inteligente, criando funis, criando etapas. E se você perguntar assim para mim, Cid, qual é o ensinamento que eu tiro disso? Vender tem que ter uma atenção, uma dedicação, tem que ter um empenho, tem que ter um trabalho, tem que pensar sobre a venda. Se você fizer isso todos os dias de forma constante, de forma cadenciada, não tem como você fechar os meses do seu negócio no vermelho. Porque todo produto está para ser vendido. Mas ninguém sai de casa pensando, poxa, hoje eu queria gastar R$200, R$300. Ninguém sai de casa assim. Tem um costume dos vendedores que a gente trabalha nos times, é assim, mas ninguém gosta de receber ligação. Porque uma das bandeiras que eu defendo, Renato, é que um dos melhores canais de conversão de venda é a chamada de voz, né? Não pelo WhatsApp, chamada de voz. E as pessoas dizem, não, isso é ultrapassado, as pessoas não querem isso, é melhor mandar mensagem no WhatsApp. Mas no WhatsApp, para a pessoa me dar um não, ou às vezes me deixar no vácuo completo, é fácil. Não tem barreira, não tem um constrangimento para isso. No ao vivo, se eu puder, obviamente, atender esse cliente um a um, é óbvio que vai ter conversão. Mas na chamada, se você não puder estar presente, a chamada ela também dificulta para o cliente te dar um não vazio, sem te escutar antes, sem você poder argumentar antes. Então eu defendo muito e digo assim, poxa, realmente é ruim receber uma ligação, aquelas ofertas das operadoras de telefone, eu tenho uma excelente promoção para você. É ruim. Mas todo mundo aqui, eu tenho certeza, todo mundo que está aqui nos assistindo, já passou pela situação de querer resolver um problema, está ali desesperado, seja bancário, seja de uma assinatura de um Netflix da vida, o que quer que seja, e um abençoado de Cristo te atendeu bem, te conduziu à solução do problema, perguntou se você queria mais alguma coisa, resolveu o teu problema ali em 5, 6, 7 minutos. A sensação de gratidão é tão grande que dá vontade de perguntar qual estado ele está falando para você ir lá agradecer presencialmente. Bem isso. A gente não gosta de ligações ruins, mas a gente gosta de ligações corretas, bem conduzidas. Todo mundo gosta. Então, eu defendo isso, né? Trazendo esse exemplo, esse case, a gente aumentou o faturamento, estamos indo agora para 600 mil nesse mês, porque a gente começou a olhar para os clientes da casa. A gente começou a trabalhar bem aquilo que a gente já tem como ferramenta. 6 anos de empresa, se você não conseguir duplicar suas vendas através dos seus leads, da sua base, você está fazendo alguma coisa errada. Perfeito. Deu uma... Cid, assim, agradeço hoje, eu sei que é um dia diferente,
para estar com a família, descanso. A gente está gravando num dia de feriado, mas o propósito do evento realmente é em relação a gente, dentro do tempo e agenda do convidado, a gente fazer o nosso propósito, que é gravar e deixar o conteúdo pronto para o evento. Todo mundo sabe que o evento é gravado, não é ao vivo. Mas, assim, agradeço imensamente esse bate-papo com você, a sua disponibilidade. Desculpa em algum momento ser taxativo de... Cid, vamos gravar, me passa uma data. Eu sei que você tem muita atividade, mas enfim. E a gente entende, tá super tranquilo, sem problema nenhum, tá? Mas assim, gratidão. Quem participou, assistiu durante, tem os contatos do Cid, e quem não assistiu por inteiro e só assistiu o início e veio para o final, os contatos estão aqui embaixo na descrição. Então vai ter o telefone, vai ter as redes sociais, vai ter, enfim, né? Tudo que faz você entrar em contato com o Cid de uma forma simples. Mas se assim não quiser ficar tímido, entre em contato comigo, que eu coloco vocês em contato com o Cid sem problema nenhum. E tenho certeza, de onde você estiver, né? Nós vamos atender você com o maior carinho possível, e se for para tirar uma dúvida, tá? Então os contatos aqui embaixo. Cid, agradeço, eu passo a bola para você aí, para a gente finalizar nosso bate-papo, né? E a gratidão por ter essa oportunidade única de conversar com você e você apresentar o modelo de negócio, as soluções que você assim ou faz no dia a dia. Perfeito. Renato, eu te parabenizo por isso, né? Eu acho que, e acredito plenamente nisso. Se a gente trabalhar mais a cultura de vendas, trabalhar mais a cultura de marketing no nosso país, a gente consegue mover, né, esse ecossistema comercial, fazer com que o país prospere. Um país que não vende não prospera. Acredito piamente nisso e vivo isso todos os dias com as empresas a qual a gente toma de conta. A gente entende que o coração de todo negócio é vendas. Uma empresa saudável em vendas, ela consegue pensar bem as suas estratégias, ela consegue remunerar bem os seus colaboradores, ela consegue pensar bem nos investimentos. Então, a natureza de todo negócio é dominar a arte de vendas em seu segmento. Te parabenizar por isso, por juntar tanta gente boa, por juntar tantas pessoas unidas nesse propósito e nesse movimento de acelerar negócios através do marketing, através de vendas. Então, também te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da história, compartilhar um pouco dessa visão de vendas, e também poder, né, assistir os demais, né, convidados aqui ao longo desses encontros. Tenho certeza que, como você falou, a sua fala foi muito feliz. Vamos morrer, né? A gente que gosta de vendas, vamos morrer aprendendo. Todos os dias a gente tem que estar conectado com novos conhecimentos, aprendendo novas técnicas. Você, de novo, martelou em cima de uma técnica que, para mim, foi fundamental. Inteligência artificial, programação. O vendedor hoje ele tem que saber disso, porque é mais um canal. Como antes a gente tinha que saber sobre marketing, hoje também a gente tem que saber sobre ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas, para que a gente possa desempenhar o nosso papel cada vez melhor, atingindo o maior número de pessoas. Parabéns por isso, agradeço e desejo a todos, né, um fechamento de ano com batimento de metas, né, um fechamento de ano aí assertivo para cada um dos negócios ao qual vocês estão inseridos. Cid, de novo, gratidão, e se Deus assim nos permitir, 2025 a gente faz um bate-papo mais direcionado, enfim, não que esse não seja, mas a gente faz um bate-papo mais amplo, não tão focado em um único tema, né? Sim. De mostrar mais a experiência, o contexto histórico, enfim, tá? Então, realmente agradeço e até uma próxima. Até uma próxima, amigo. Tudo de bom. Tchau, tchau.